Pessoal, hoje nós vamos tratar de um tema extremamente amplo e extremamente importante, não só para pensar a Guerra Fria, mas para pensar relações internacionais contemporâneas, que alguns autores chamam de a emergência do terceiro mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? Como sempre, eu apresento para vocês uma pergunta e a partir dessa pergunta que nós guiaremos as nossas reflexões. Esse tema, talvez mais do que qualquer outro, seja um tema em que nós poderíamos fazer discussões, talvez que envolvessem não apenas um curso, mas talvez até 2 cursos. Falar sobre a emergência do terceiro mundo e relações internacionais em uma aula é uma tarefa, sem sombra de dúvida, muito ingrata, tá? Porque há muitas coisas importantes e interessantes para serem discutidas num tempo muito curto. Então, a pergunta que vai nortear a nossa discussão é uma pergunta relacional. Nosso foco vai ser um foco na Guerra Fria. Para facilitar um pouco a nossa análise, que já é suficientemente difícil pela abrangência do tema, a gente vai focar a atenção na Guerra Fria. Ou seja, tentar entender de que modo a emergência do terceiro mundo influenciou a Guerra Fria e influenciou relações internacionais no período da Guerra Fria e também, evidentemente, tem impactos nas relações internacionais contemporâneas. Tá? Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar de 2 coisas importantes, prévias. Quando a gente fala sobre emergência do terceiro mundo, a gente está falando de um processo histórico que se desenvolve paralelamente à Guerra Fria. É óbvio que há enormes complementaridades entre ambos os processos, tá? Mas a gente não pode entender de maneira alguma a emergência do chamado terceiro mundo como apenas um subproduto ou até uma criação da Guerra Fria. Muito pelo contrário. Mesmo se considerássemos que o conflito norte-americano-soviético não tivesse ocorrido, é muito difícil imaginar que os impérios coloniais europeus tivessem resistido ao baque que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, são 2 processos que, apesar de terem enorme relação entre si, eles devem ser entendidos e vistos também nas suas respectivas unidades. Tem enorme relação, mas têm que ser compreendidos como 2 fenômenos fundamentais do período pós-Segunda Guerra. Tá? Quando a gente fala sobre a emergência do terceiro mundo, já que é a base da nossa pergunta, a gente precisa, antes de qualquer coisa, pensar ou refletir sobre 2 questões. Senão, a própria pergunta ou a preocupação central que norteará a nossa aula fica, talvez, sem sentido. A primeira preocupação é exatamente o que é terceiro mundo. Como a gente conceitua terceiro mundo? Ou melhor, como contemporâneos conceituavam terceiro mundo? Esse é um primeiro aspecto, uma primeira pergunta importante a ser levantada. E a segunda pergunta é como é que se deu a emergência do terceiro mundo nesse período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, não só pensar o conceito de terceiro mundo, mas também pensar de que forma essa emergência aconteceu. Só a partir dessas 2 reflexões é que a gente vai ter condições de pensar de que modo a emergência do terceiro mundo influenciou, moldou, em parte ou em grande parte, a Guerra Fria e relações internacionais no período. Vamos começar, então, com uma reflexão sobre o conceito de terceiro mundo, tá? Que é um conceito que surge no período pós-Segunda Guerra e que hoje não é mais utilizado. Não é mais utilizado, mas ele é fundamental para a gente pensar a identidade desses países terceiro-mundistas no período da Guerra Fria. Por isso que eu utilizo o conceito do próprio período. Tá? E não falo aqui, por exemplo, em países em desenvolvimento, entre outros tipos de conceitos que nós poderíamos pensar. O conceito nasce em 1952, um artigo escrito por um intelectual francês que participou da resistência francesa contra o nazismo ativamente. Ele era demógrafo, antropólogo, extremamente importante nos debates de ciências humanas na França do pós-guerra,
chamado Alfred Sauvy. Sauvy escreveu um texto numa revista francesa chamada L'Observateur, em 52, no qual ele fazia uma diferenciação entre três mundos. O que ele chamava de primeiro mundo capitalista, formado essencialmente pelo núcleo de países ricos do capitalismo liberal, democrático. Um segundo mundo formado pelos países sob a órbita soviética, do mundo comunista. E um terceiro mundo composto exatamente pelos demais países e ou inúmeras áreas coloniais que ainda eram colônias no período em que o Sauvy escreveu esse artigo. Qual que é a referência? Por que falar em terceiro mundo? O Sauvy está fazendo uma referência direta aqui, e daí o porquê da discussão do conceito, a um texto que foi lançado momentos antes da Revolução Francesa, por um abade francês, chamado Abade Sieyès, um abade progressista do clero francês do final do século XVIII, um texto chamado O que é o Terceiro Estado? Não é à toa que a gente fala em terceiro mundo, terceiro Estado, terceiro mundo. Nesse texto, O que é o Terceiro Estado, o Abade Sieyès começa o texto, ele tem um caráter panfletário. Ele começa o texto com 3 perguntas. O que é o terceiro Estado? Ele pergunta. Ele responde, o terceiro Estado é tudo na França. Tudo por quê? Porque não só é a maioria da população francesa, a maioria absoluta da população francesa, como mais do que isso, é a maioria que cria e mantém a riqueza da França. Quem trabalha nessa França antigo-regimista é o terceiro Estado. Não é a nobreza, não é o clero. Então o terceiro Estado é tudo. Segunda pergunta que o Abade Sieyès faz no panfleto é o que o terceiro Estado é do ponto de vista político? Ou seja, em outras palavras, o terceiro Estado detém algum tipo de poder, algum tipo de influência nessa França antigo-regimista? E a resposta é nada. O terceiro Estado não é nada do ponto de vista político. E a terceira pergunta que abre o panfleto é e o que o terceiro Estado pode ser? O terceiro Estado, o Abade Sieyès responde, pode ser alguma coisa. Perceba que a ideia de terceiro mundo, ela dialoga perfeitamente com essa noção de terceiro Estado. O que é o terceiro mundo? O terceiro mundo é tudo. É exatamente essa maioria silenciosa, em alguns casos não silenciosa, em outros sim, mas essa maioria de povos, muitos dos quais ainda colônias, e que produzem riqueza substancial desse mundo e que são fundamentais tanto para o primeiro quanto para o segundo mundos. O que esse terceiro mundo é do ponto de vista político, coloca o Alfred Sauvy? Não é nada. Tem pouquíssima, para não dizer quase nenhuma, influência política. E perceba que aqui há um diálogo entre os estados gerais franceses, da França antigo-regimista, e a estrutura da própria ONU, que privilegia grandes potências, que privilegia as principais potências do primeiro e segundo mundos e deixa os países do terceiro mundo, os poucos que existiam em 52 independentes, muitos ainda virão depois de 52, fora das grandes decisões políticas. Então, o conceito de terceiro mundo nasce diretamente vinculado a uma identidade de excluídos que precisam se mobilizar, se organizar politicamente para influenciar a dinâmica das relações internacionais contemporâneas. E dentro do texto do Sauvy, essa organização ela ganha um caráter quase de inevitabilidade. Da mesma maneira que era quase que inevitável pensar, cedo ou tarde, o terceiro Estado francês adquirindo uma certa supremacia política diante dos privilegiados clericais e nobiliárquicos da França do Antigo Regime, é também quase que inevitável ou muito difícil impedir a emergência política desses que constituem a maioria no mundo e que têm legitimidade, portanto, para ter voz política. Esse conceito vai, a partir de 52, ser utilizado em vários fóruns e por vários intelectuais e vai ganhar uma proeminência nos anos 60 e nos anos 70, como vocês sabem. Para a gente pensar como que essa emergência do terceiro mundo ocorre, né,
e pensar do ponto de vista quais os projetos de terceiro mundo que ela envolve, eu queria falar algumas palavrinhas. Primeiro, sobre a independência afroasiática, e vou ter que ser muito breve, porque esse é um tema extremamente amplo, como vocês sabem, então vou ter que ser bem breve aqui, vou apontar alguns aspectos que me parecem relevantes para a nossa preocupação da aula de hoje. E depois falar, aí sim, falar de uma maneira um pouco mais extensa, mais demorada, o que eu chamo, o que alguns autores chamam de processo de organização política e ideológica do terceiro mundo. Quando eu digo aqui organização política e ideológica, deixar bem claro, eu estou me baseando em algumas reflexões feitas por um historiador indiano em textos recentes, um texto, sobretudo, de 2007, um livro chamado As Nações Mais Negras, The Darker Nations. Um historiador indiano chamado Vijay Prashad, ele levanta uma reflexão que eu acho extremamente importante nós pararmos e analisarmos por alguns minutos. Ele, entre outras coisas, nesse livro As Nações Mais Negras, ele levanta o seguinte ponto: terceiro mundo não é lugar. Terceiro mundo nunca foi um lugar. Terceiro mundo é um projeto. Parar para pensar um pouco nessa frase. Terceiro mundo não é um lugar, terceiro mundo é um projeto. Eu diria que terceiro mundo é mais do que um projeto. Terceiro mundo são projetos, vários projetos. Muitos desses projetos são complementares, outros são conflitantes. Mas em todos eles, em maior ou menor grau, você vai encontrar dois aspectos essenciais. Uma identidade, o que é ser terceiro mundo. Cada um desses projetos que nós iremos discutir quando falarmos sobre a organização política e ideológica do terceiro mundo envolve uma noção de identidade, o que é ser terceiro-mundista. E a partir dessa identidade, você vai ter um conjunto de interesses, inclusive até estratégias políticas para alcançar esses interesses. A partir das identidades, interesses e estratégias. Como a gente vai ver, esses projetos de terceiro mundo, como eu disse, são complementares em muitos casos, mas em outros eles são antagônicos e envolveram conflitos muito sérios entre aqueles que se diziam ou que queriam ter a proeminência para carregar a bandeira do terceiro mundo. Tá? Bom, mas antes de falar sobre isso, só queria deixar isso claro, que a gente vai entender aqui o terceiro mundo não como uma região, mas como um projeto e vários projetos, muitos dos quais conflitantes, tá? No qual as superpotências vão ter papel e que vão ter interesse, muitas vezes, em influenciar que projetos são esses. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria falar, como eu disse, algumas palavrinhas sobre a independência afroasiática. Duas coisas sobre a independência afroasiática eu acho que são interessantes nós refletirmos antes de pensarmos essa organização política e ideológica do terceiro mundo. Primeira coisa é o impacto da Segunda Guerra, a relação entre Segunda Guerra e independência afroasiática. Há uma literatura imensa, enorme, que discute quais são as causas, quais são os fatores que explicam o processo de independência da África e da Ásia. E há muitas divergências. A gente não vai entrar nisso hoje, tá? Mas, se há um consenso nessa literatura, é o de que não dá para entender a independência afroasiática sem olhar para a Segunda Guerra Mundial. Não dá, é absolutamente impossível. São dois processos altamente correlacionados. Vou levantar aqui 3 aspectos que justificam essa minha afirmação. Em primeiro lugar, a Segunda Guerra teve um papel enorme no enfraquecimento das metrópoles europeias. E que, portanto, esse enfraquecimento de metrópoles vai impedir com que laços coloniais, muitos dos quais rompidos durante a guerra, fossem reconstruídos. É interessante pensar que o processo de independência da América Latina se dá num contexto bélico, das guerras napoleônicas do início do XIX, e a independência afroasiática também se dá após um contexto bélico, tudo bem, que muito mais dramático do que foram as guerras napoleônicas e com enormes diferenças. Mas, em ambos os casos, você tem um enfraquecimento das metrópoles que as impedem, por vários motivos, de reconstruir os laços coloniais anteriores. Um outro aspecto importante para lembrar o impacto da guerra é a questão do esforço de guerra.
várias colônias contribuem decisivamente para o esforço de guerra de algumas metrópoles. Por exemplo, o caso da Índia. A Índia teve um papel extremamente importante para o Império Britânico e para a vitória dos aliados. Não apenas em termos de soldados, envio de tropas, participação, né, direta no conflito, mas, sobretudo, mobilização econômica, recursos indianos, recursos naturais, até produtos manufaturados diversos que saem da Índia para contribuir para o esforço de guerra. Por que isso é relevante para a gente pensar em independência afroasiática? Primeiro porque dá uma legitimidade para os clamores independentistas enorme. Se eu contribuir decisivamente para o esforço de guerra, como podem negar-me o autogoverno, o direito de autogoverno? Eu sou, então, responsável para ajudar na guerra, mas não sou responsável para governar-me? Tem uma legitimidade importante aí. E que, claro, vem junto com discursos de autodeterminação que aparecem na Carta do Atlântico, que nós comentamos, na própria ONU, etc. E segundo ponto, as próprias transformações socioeconômicas que acontecem nas colônias como decorrência desse esforço de guerra. Então você tem, por exemplo, para extrair recursos naturais de várias colônias é preciso construir estradas, ampliar a infraestrutura energética. Então isso significa mobilização de grupos sociais, ascensão de novas elites, surgimento de regiões urbanas que antes não existiam ou existiam em menor número e grau, né? Então você tem transformações socioeconômicas também que mudam estruturalmente essas sociedades durante a guerra e que geram novos anseios, novas demandas. E por último, acho que um outro aspecto importante para falar sobre o impacto da Segunda Guerra e que tem mais a ver com a Ásia, a gente sabe que a independência afroasiática ela vem em ondas, digamos assim. Uma primeira onda fortemente asiática, 45 a 55 aproximadamente, né? Que é aí que você vai ter independência da Índia, independência da Indonésia, né? A Guerra do Vietnã, a primeira Guerra do Vietnã já se dá nesse processo do que eu chamo aqui de primeira onda de independência asiática, a independência da Malásia em 57, Filipinas já no pós-Segunda Guerra e assim por diante. Uma segunda onda africana, que vai ser de meados dos anos 50, meados dos anos 60, e uma terceira onda africana póstuma com independências bem conflituosas, sobretudo da antiga África portuguesa. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que o impacto da Segunda Guerra ele foi desigual em vários aspectos, mas um aspecto é importante lembrar o quanto ele foi desigual. Na Ásia, o Japão ocupa várias colônias europeias. Ocupa essas colônias e, portanto, retira os antigos dominadores e eles, japoneses, passam a ser os novos dominadores. Com a derrota japonesa, você tem em várias regiões um verdadeiro vácuo de poder. Um verdadeiro vácuo de poder até que tropas aliadas ocupassem essas regiões e as antigas metrópoles voltassem a administrar essas regiões. Exatamente nesse vácuo de poder, você vai ter vários grupos que vão proclamar a independência. Alguns desses grupos com liderança comunista ou de extrema esquerda, outros com lideranças mais moderadas, mas esse vácuo de poder que surge na Ásia é fundamental e a gente só pode compreendê-lo olhando para o impacto da Segunda Guerra.